E aí pessoal, o papo de hoje é sobre desistências. Portanto é um vídeo para todos, porque todos nós já desistimos em algum momento da nossa vida de algum projeto nosso. Antes disso, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever quem não for inscrito e comentar aqui embaixo motivos que geram desistência, aquilo que vocês acham que pode gerar desistência. Bom, pensando sobre esse assunto, eu acabei destacando aqui alguns pontos e vou comentar esses pontos aqui com vocês. O primeiro ponto que destaquei foi o imediatismo. Acho que um dos fatores centrais para desistirmos tanto de nossos projetos é o imediatismo. É esse mundo que, o Bauman falou, modernidade líquida e tal, mas é esse mundo do agora, enfim, do instante. Não de projetos, não de pensar daqui 1, 2, 3 anos ou décadas, muito menos décadas, mas pensar para o hoje, no máximo para amanhã. Então nós vivemos nesse tipo de sociedade do imediatismo e a gente acaba também sendo imediatista. E qualquer projeto que exige fôlego, não tem como aplicar ele, fazer todo o passo a passo até atingir os nossos objetivos num projeto que exige muito tempo. O imediatismo acaba então fazendo com que nós deixamos muitos projetos abertos e não concluímos eles, ou apenas começamos e deixamos de lado. O próximo ponto que destaquei aqui é que vivemos presos na zona de conforto. Também, então além do imediatismo, a gente está preso numa zona de conforto, ou seja, a gente está bem quando não precisa se esforçar muito. Então essa zona de conforto muitas vezes nos deixa paralisados. A gente até pode pensar sobre projetos, mas a gente não aplica os projetos. Por quê? Porque é bem melhor ficar na zona de conforto, é bem melhor nos dedicarmos ao ócio do que no desenvolvimento de algum talento que nós possuímos. O Kant mesmo, lá na fundamentação da metafísica dos costumes, chega a falar sobre isso. É melhor ficar no ócio ou desenvolver um talento? Alguém que tenha um talento. O Kant diz que devemos moralmente, é um dever moral, desenvolver o nosso talento pelo bem da humanidade. Mas por outro lado, nós sabemos que muitas vezes o imperativo categórico não é levado em consideração na vida prática do dia a dia. Por isso é muito comum nos dedicarmos ao ócio e deixarmos de lado talentos que nós temos simplesmente pelo trabalho do desenvolvimento desse talento. O próximo ponto que destaco é não ter um objetivo, uma meta definida. Ou seja, tu quer muitas coisas, tu pensa em fazer e elaborar e executar muitos projetos, mas não está muito claro o que tu quer. Talvez por ter muitos projetos assim dispersos, tu acaba não executando nenhum. Por isso, ter um objetivo claro, ter uma meta clara, acaba nos ajudando bastante, nos guiando na execução de projetos. E é bem comum nós elaborarmos projetos sempre na virada do ano, mas 1 ou 2 meses depois já desistimos, e na virada de novo nós vamos lá, elaboramos, depois desistimos e assim por diante. Então eu acho que não ter um projeto claro, palpável, realista, definido, também pode gerar muitas desistências nossas em relação a eles. Por isso mesmo, o próximo ponto é que nós precisamos de um projeto, e um projeto claro, um projeto realista, um projeto que nós vamos montar um passo a passo, e a partir desse passo a passo atingir o fim desse projeto, o telos desse projeto. Então ter projetos e ter projetos realistas é bem importante, inclusive para não desistir deles, porque muitas vezes eles são utópicos ou muitas vezes nós nem sabemos direito o que queremos. O próximo ponto é que a vontade deve estar casada com o hábito, e precisamos, portanto, alimentar diariamente a nossa vontade por meio do hábito. Então executar, o hábito acaba construindo e fortalecendo a nossa vontade. O problema é que nós vamos perdendo vontade com o tempo sobre determinado assunto, ou a fim de atingir um determinado fim, mas o hábito nos ajuda bastante nesse ponto. Então nós precisamos sim fortalecer sempre a nossa vontade por meio do hábito. E aí nós podemos citar vários exemplos.
Eu mesmo aqui, alguns exemplos, eu sempre tive muita dificuldade com línguas. Eu nunca tive muita dificuldade com, por exemplo, história, literatura, filosofia, mas com línguas sim. Por quê? Porque não era algo que eu curtia tanto quanto história, literatura e filosofia, por exemplo. Por isso mesmo eu já comecei várias vezes várias línguas, desisti várias vezes de várias línguas e continuo nessa. Então ainda hoje mesmo eu sou aluno de algumas línguas, outras por esforço eu concluí, mas algumas que eu deveria ter concluído já pela minha pesquisa, enfim, eu ainda não concluí. Por quê? Porque é algo que talvez eu não tenha tanto gosto quanto outros assuntos. Então nesse sentido eu vejo que há coisas que nós executamos e vamos atrás porque nós gostamos, amamos, e aí é fácil, né? Agora, há outras que nós devemos fazer isso, ir atrás, executar e concluir, porque nós precisamos, não porque nós amamos, mas porque nós precisamos. Então, não só o amor, mas também a utilidade pode nos guiar em vários projetos. Um outro ponto que pode gerar desistências também é o excesso de trabalho. E sobre isso é bem comum, grandes projetos exigem muito trabalho. Por isso mesmo a minha tática aqui, o meu procedimento é dividir em partes menores. Tudo aquilo que exige bastante eu vou lá e acabo de forma totalmente analítica dividindo em átomos, em partes. E aí eu só tenho aquela parte para concluir, depois aquela outra parte. Então eu não preciso olhar para o todo, que pode cansar mentalmente, além de fisicamente, mas também olhar para a parte e ver que é possível fazer aquilo facilmente. Então dividir o trabalho em partes menores, seja um artigo, seja uma leitura, seja preparação de uma aula, ou seja um projeto qualquer do tipo, seja um cuidado com a saúde, seja um trabalho numa empresa, enfim, qualquer coisa que tu tenha aí como meta, ter essa divisão assim em partes menores, olhando parte a parte, verificando que é possível fazer cada uma das partes, acaba assim não dando aquele peso que o todo normalmente acaba nos dando. E portanto descansar, como próximo ponto, descansar não significa desistir. Muitas vezes nós precisamos parar, descansar, sim. Isso não significa que estamos desistindo, apenas descansando para voltarmos com todo o gás depois. Por isso mesmo, desistir daquilo que merece nossa desistência também é algo super válido. Então, muitas coisas nós pensamos no início de um projeto que vai ser assim, vai ser daquela outra forma, e com o tempo a gente vai verificando que não é bem assim. Então, por que não desistir? Ou mesmo de projetos, eu não tenho muito problema com isso, do tipo, eu tenho um projeto em andamento, seja ele pequeno, médio ou grande, e eu vejo que não, mudei de opinião, mudei de visão, mudei de foco. Então, qual o problema de desistir? É tipo ler um livro, né? Alguém que começa a leitura de um livro, aí tem uma visão sobre o livro inicialmente, depois vai mudando a visão, não tem mais aquele gosto da leitura. Por que concluir a leitura? Por uma necessidade de concluir a leitura? Não vejo necessidade nesse sentido. Então, desistir daquilo que merece a nossa desistência é algo assim bem salutar para nossa vida enquanto seres de projetos. Bom, outro ponto que eu quero destacar aqui é a questão do cansaço, né? É comum a gente começar com todo o gás, mas ele vai diminuindo aos poucos. Por exemplo, é comum tu começar uma disciplina na universidade, por exemplo, ou a leitura de um livro, pode ser, mas eu cito aqui uma disciplina na universidade, lendo tudo, estudando muito. Aí na metade do semestre já diminui o gás, no final do semestre tu tá só pelo término da disciplina. Então é totalmente comum isso e sempre acontece comigo. Eu sempre começo com todo o gás e ele vai diminuindo, por isso talvez as pausas para refortalecer aí, né, a vontade, mas é comum. Então é saber lidar com isso. Esse é um ponto bem importante aqui. E o outro ponto que eu quero destacar é justamente esse, né? Não saber lidar com contratempos. Sempre vai ter problemas, tu sempre vai ter dificuldades e tu tem que aprender a lidar com as dificuldades, com os contratempos. Porque se tu não souber lidar com elas, com as dificuldades, tu vai desistir facilmente de tudo aquilo que tu vai propor como meta da tua vida. E também eu destaco aqui que muitas pessoas acabam tendo muito medo do fracasso, mas fracassar não é
necessariamente algo negativo, né? Como nós sabemos, muitos gênios fracassaram em muitos momentos da vida deles. Então o fracasso não deve ser levado em conta apenas pelo lado negativo. Tá, ok, tem toda a dor, enfim, do fracasso. Mas por outro lado, tu é um ser em construção, tu vai aprendendo com os fracassos. Então muitas vezes o fracasso é algo totalmente positivo na tua vida, porque tu aprende nesse momento com o fracasso e tu vai melhorar com o tempo. Então lembrem que a crise, o fracasso e o próprio termo crise, de crino, do grego, não tem apenas o elemento negativo, né, de desistência, desagregação, de sofrimento, mas tem o elemento positivo, de aprender com ela, de sair melhor com ela. Eu finalizo o vídeo citando os 3 grandes filósofos da antiguidade, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, que também falaram sobre desistência. Eles falaram sobre a acrasia, que é a incontinência, que é a fraqueza de vontade. Bom, aqui a visão do Sócrates, a partir da obra Protágoras de Platão, a acrasia não é possível, porque o Sócrates equipara o erro moral à ignorância. Então a acrasia não é possível, é só saber o que se deve fazer, que se vai fazer, basicamente. O Platão, já na obra República, o Platão mais maduro, em relação à obra Protágoras, ele diz que, no caso dos filósofos, de fato, a acrasia não é possível, mas para os demais a acrasia é possível. E, por fim, o Aristóteles, por meio da Ética Nicômaco, diz que a acrasia é totalmente possível. E nós não caímos na acrasia, nessa fraqueza de vontade, por meio do hábito. Então, o hábito, a prática, acaba nos guiando, segundo Aristóteles. E eu acho que a grande lição desse vídeo é justamente essa. Nós devemos aprender com o hábito, nós devemos aprender com a prática e nos tornarmos melhor, evitando assim a acrasia. Bom, pessoal, é isso aí. Então nesse vídeo eu quis justamente comentar sobre essa acrasia, essa incontinência, essa fraqueza de vontade, essa desistência que toda hora está presente nas nossas vidas, e mostrar que é totalmente comum, é totalmente humano, todo mundo desiste o tempo todo. Eu mesmo tenho esse problema. Muitas vezes por aqui, né, vocês têm a impressão que eu acabo executando muitos projetos, que, enfim, tudo isso que eu faço e que eu tento mostrar aqui no YouTube, que eu tento passar para vocês, é algo que vem com muito suor, com muita garra, com muita vontade. Mas muitas vezes eu acabo desistindo de vários projetos. Então é algo totalmente comum. Se vocês já desistiram, tranquilo. O lance é aprender com os erros, aprender com os fracassos, aprender com as desistências e, de certa forma, sempre melhorar no sentido, né, melhorar aqui sempre no sentido de atingir aquilo que nós queremos, enquanto objetivos de vida mesmo, né? Então, pessoal, comentem aqui embaixo o que acharam do vídeo, comentem também quem chegou até aqui. Filosofar é preciso, e até o próximo vídeo. Falou!